Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e as movimentações no mercado da bola. Sejam todos bem-vindos! Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos saber. Corinthians pode romper com patrocinador após 22 anos? Acordo com a Nike está na berlinda? Diretoria acredita que brecha jurídica pode render um contrato de R$1 bilhão. Vamos entender. Pessoal, entre aspas, o namoro entre Adidas e Corinthians não é de hoje. Mas vocês sabem, que a Nike é a fornecedora oficial de materiais esportivos para o Corinthians há 22 anos. Aliás, o jurídico do Corinthians acredita que pode encontrar brechas para romper unilateralmente esse contrato. Alguns estudiosos aí afirmam, que algumas cláusulas da Nike chegam a ser abusivas, já que são restritivas ao extremo, impossibilitando que o Corinthians busque uma alternativa de patrocínio ou de fornecedora de materiais esportivos melhor para os seus interesses, tanto que o contrato da Nike é restrito. O Corinthians está aí fechado com a patrocinadora há 22 anos, mas estuda uma forma de ter um patrocinador financeiramente muito mais vantajoso. Trata-se da empresa alemã Adidas. E mais, dentro do Corinthians soubemos que as conversas nesse sentido estão avançadas. Ou seja, o Corinthians pode fechar um patrocínio que em 10 anos poderá render aos cofres do Corinthians R$1 bilhão. Tá, mas como isso pode acontecer? Seguinte, pessoal, ainda não há acerto, tá bom? As conversas, mesmo que animadoras, seguem. Entretanto, o Corinthians ainda está vinculado à Nike. Não é de hoje que a Nike e Corinthians têm encontrado entreveros, principalmente na falta de diálogo e atrito entre as partes. Essa relação tem ficado cada vez mais desgastada e dentro do Corinthians a galera quer realmente que o contrato seja rescindido para que o Timão possa ficar livre para assinar com a Adidas. A informação é do portal GE. Nesse ano, para vocês terem uma ideia, muitas reclamações por conta aí da demanda do segundo uniforme, o All Black, que é o todo preto, a versão de jogador, que se esgotou rapidamente, não foi suficiente e mais, um preço muito alto. Mesmo com todos esses atritos, a cláusula de renovação automática entre Corinthians e Nike foi acionada até dezembro de 2029. Ainda segundo reportagem do GE, pessoas ligadas ao Corinthians, que tratam desses assuntos, afirmam que o contrato entre Nike e Corinthians possui cláusulas consideradas abusivas e fora do mercado. A renovação, inclusive a renovação automática unilateral por parte da empresa, é um dos pontos que serão discutidos judicialmente. E essa disputa jurídica, o Corinthians entende que pode encontrar uma brecha para romper o acordo. É assim, pessoal, esse contrato que o Corinthians mantém com a Nike, ele foi renovado na reta final da gestão Roberto de Andrade, isso em 2017, passando a vigorar em 2018. Aquela época, o Corinthians teria recebido R$25 milhões em luvas e conseguiu melhorar os ganhos percentuais com royalties e premiação, podendo gerar um lucro final superior a R$30 milhões por ano. Pô, Marcinha, mas 30 milhões é pouco? Cara, estamos falando de futebol e de Corinthians. Nesse novo acordo que está sendo conversado, que está sendo costurado nos bastidores, para você ter uma ideia, em até 10 anos, se for assinado, se for acordado, se tudo der certo, o Corinthians pode faturar até R$1 bilhão, ou seja, R$100 milhões por ano, para vocês verem a diferença. As conversas, pelo que soubemos, estão adiantadas, os valores são esses mesmos que a gente falou. Isso tudo, esse ganho pode chegar a esse patamar de R$1 bilhão com base em metas e gatilhos, com possibilidade de adiantamento em um contrato válido por 10 anos. E mais, digo para vocês que a ideia do Corinthians já era de ter essa parceria com a Adidas já em 2025, mas o Corinthians, em conversas aí com os representantes aí da empresa alemã, soube que se isso fosse realmente possível, se todos os imbróglios judiciais fossem destravados, mesmo assim a empresa não
conseguiria produzir material suficiente a tempo para assumir a equipe e fornecer tudo o que o Corinthians precisa, ou seja, ser capaz de atender à demanda. Sendo assim, a ideia é que Corinthians arque, com a multa para rescisão com a Nike, já que com parte do valor que receberia da Adidas, seria possível quitar esse valor e aguardar-se até janeiro de 2026 para iniciar assim um novo ano com uma nova parceira. É assim, pessoal, se for realmente viável no quesito jurídico e financeiro, demorou, seja bem-vinda a Adidas. Por isso que eu falo, gestão temerária, não sei o quê. Olha a gestão temerária isso, fazer um acordo de um patrocinador aí a perder de vista ad eterno. Onde você já viu isso? Só no Corinthians mesmo. Aí o clube fica amarrado com renovações automáticas e sem poder lucrar com a parceria, de repente, muito mais vantajosa, que forneceria material de qualidade tanto quanto. Não estou defendendo ninguém. O que eu prego é sempre o seguinte: se for para responsabilizar, tem que responsabilizar todo mundo. Há contratos feitos no Corinthians nesta e em outras gestões que simplesmente nem Freud explica. E mais, projeto SAF volta a ser debatido nos bastidores. Será que pode rolar no Corinthians? Vamos entender. Pessoal, soubemos aí por fontes que a palavra SAF voltou a ganhar força nos corredores e Parque São Jorge. Pessoas ligadas à alta cúpula diretiva já vêm conversando e tentando entender melhor como funciona esse tipo de negócio e se seria viável implementar no Corinthians. Afirmo para vocês, a direção do Corinthians, através do presidente Augusto Melo, não é favorável. Essas conversas partiram de conselheiros, pessoas próximas, mas não da alta cúpula diretiva do Corinthians. E mais, Romeu Tuma Júnior foi mais presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele rechaçou a ideia. Bom, se na alta cúpula do Corinthians todos são contra, alguns outros membros da diretoria e conselheiros do Corinthians se mostraram favoráveis, ao menos a conversar, a tentar entender melhor essa forma de negócio. A principal inspiração deles, ou o principal argumento, seria que essa SAF, se rolasse no Corinthians, poderia seguir os moldes do time de futebol americano, o Green Bay Packers. É assim, esse time de futebol americano, eles funcionam de uma maneira diferente. É uma franquia sim, só que ao contrário das outras, o Green Bay Packers é uma franquia única que se coloca como organização sem fins lucrativos, ou seja, é de propriedade coletiva. São mais de 530 mil acionistas espalhados pelos Estados Unidos. Dessa forma, as ações não pagam dividendos, não podem ser divididas por lucro. Mesmo assim, todos os acionistas têm direito a voto em decisões importantes, como, por exemplo, eleições do Conselho Administrativo. Ou seja, o poder é dividido e nunca é concentrado em uma só pessoa. Ainda, segundo os representantes desse time de futebol americano, a transparência seria o ponto de partida do modelo e a publicação de balancetes financeiros ao longo da temporada é imprescindível para sua sequência. Você acha que realmente, mesmo sendo ou seguindo esse modelo, você acha que daria certo no Corinthians? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Pessoal, mudando de assunto, o Corinthians se prepara para enfrentar o Mirassol em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda há várias indefinições. Dorival Júnior tem que pensar muito para escalar a melhor equipe para esse importante duelo. E olha só, parece que até Dorival Júnior mudou de ideia, inclusive o discurso dele mudou, Ele admitiu quando chegou que não pediu reforços, mas agora, diante da equipe que ele já está trabalhando há alguns dias, a postura mudou. Ele já admite que o Corinthians pode sim contratar jogadores e espera, inclusive, que reforços sejam contratados no meio desta temporada. Palavras do Dorival. Teremos uma janela importante no meio do ano e com certeza todas as equipes estarão se mexendo para melhorar os seus grupos e plantéis. Trabalho contínuo pode ser melhorado a qualquer momento e respeitando os processos. O que faremos é trabalharmos com todas as possibilidades que temos para melhorar esse grupo, que tem capacidade, qualidade, precisa de uma ou outra peça, é natural. Que equipe do futebol brasileiro não precisa? Disse Dorival Júnior.
O Corinthians fez muitas contratações, né? Na primeira leva aí de reforços para a última temporada, o Timão gastou mais de 130 milhões de reais, depois chegaram outros jogadores, enfim. Alguns contratados não rolaram até hoje, exemplo aí do Pedro Raul. O Corinthians investiu 25 milhões de reais para trazer o jogador. Hoje é um dos destaques do Ceará, inclusive ele falou, da entrevista, falou que o seu insucesso no Corinthians se deu por conta da falta de oportunidade e que hoje, jogando, ele está novamente provando o seu valor. Ou seja, Pedro Raul afirma que por conta da sequência, pôde mostrar aí que é um jogador decisivo, baseando aí nos gols que ele já marcou, Já disputou pelo Vozão 14 jogos e marcou 9 gols, além de dar uma assistência. Fato é que o Corinthians, até o momento, não colocou proposta na mesa por ninguém. Os jogadores estão sendo observados aí, o Fabinho Soldado já declarou que está sempre de olho no mercado, em busca de uma oportunidade. E o problema do Corinthians é esse, cara, é o faz-me rir. O Corinthians não tem fluxo de caixa para investir em contratações e busca jogadores livres no mercado para arcar apenas com salários e não com rescisão para trazer o jogador, ou seja, arcar aí com pagamento milionário pelos direitos econômicos de um jogador. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem um like, inscrevam-se gratuitamente no canal, compartilhem os vídeos e ative o sininho, porque aqui, na vitória ou na derrota, é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.